Lendo a Bíblia com William Camelo. Dia 7 de julho, 1 Crônicas 4, 5 a 5:17. Azur, pai de Tecoa, teve duas esposas, Ela e Nara. Nara deu à luz a Uza, Efer, Temene e Astari. Ela deu à luz Zerete, Izar, Etna e Cus, antepassado de Anube, Zobeba e todos os clãs de Arel, filho de Arum. Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque disse: Eu o dei à luz com muita dor. Jabes orou ao Deus de Israel: Ah, como seria bom se me abençoasses e expandisses meu território, se comigo em tudo que eu fizer, e guarde-me de todo o mal e aflição. E Deus atendeu aos seus pedidos. Quelube, irmão de Sua, gerou Meir. Meir gerou Estom. Estom gerou Bet-Rafá, Passeia e Teina. Teina gerou Irnás. Esses foram os habitantes de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otiniel e Seraias. Os filhos de Otiniel foram Atate e Meonatai. Meonatai gerou Ofra. Seraias gerou Joabe, fundador de Ge-Harassim, assim chamada porque seus habitantes eram artesãos. Os filhos de Calebe, filho de Jefoné, foram Iru, Ela e Naar. O filho de Ela foi Kenaz. Os filhos de Jealelel foram Zefi, Ziva, Tiria e Azarel. Os filhos de Ezra foram Jeter, Mered, Efer e Jalom. Uma das esposas de Mered deu à luz Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa. Ele se casou com uma mulher de Judá que deu à luz Jered, pai de Gedor, Eber, pai de Socó, e Jecutiel, pai de Zanoa. Mered também se casou com Bititia, filha do faraó, e ela lhe deu filhos. A esposa de Odias era irmã de Naa. Um de seus filhos gerou Keila, o Garmita, e o outro gerou Estemoa, o Macatita. Os filhos de Simeão foram Aminon, Rinã, Ben-Anã e Tilom. Os filhos de Isi foram Zoete e Ben-Zoete. Os descendentes de Sela, filho de Judá, foram pai de Leca, Laada, pai de Maressa, os clãs dos que trabalham com linho e Bet-Asbeia, Joquim, os homens de Cozeba, Joás e Saraf, que governaram Moabe e Jazubilém. Esses nomes vêm de registros antigos. Eram oleiros que habitavam em Netaim e em Gedera, que trabalhavam para o rei. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Jaribe, Zoar e Saul. Os descendentes de Saul foram Salum, Mibsam e Misma. Os descendentes de Misma foram Amuel, Zacur e Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas nenhum de seus irmãos teve uma família grande. Por isso, a tribo de Simeão nunca chegou a ser tão numerosa quanto a tribo de Judá.
habitavam em Berseba, Molada, Azar-Sual, Bila, Azem, Tolade, Betuel, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saraim. Essas cidades permaneceram sob seu controle até o tempo do rei Davi. Seus descendentes também habitavam em Eta, Aim, Rimon, Toquém e Asa, 5 cidades com os povoados ao redor, até Baalate. Esse era seu território, e esses nomes estão listados em seus registros genealógicos. Outros descendentes de Simeão foram Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Asmazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraias, filho de Aziel, Elioenai, Jacoba, Jesuaias, Asaías, Adiel, Gesimeel, Benaia e Ziza, filho de Zipe, filho de Alon, filho de Jedaia, filho de Zimri e filho de Semaias. Esses foram os nomes de alguns dos chefes dos clãs de Simeão. Suas famílias cresceram muito e mudaram-se para a região de Gerar, na parte leste do vale, à procura de pastos para os seus rebanhos. Encontraram ali muitas pastagens boas e a terra era ampla, tranquila e pacífica. Alguns dos descendentes de Cã tinham vivido naquela região, mas durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, esses líderes de Simeão invadiram a região e destruíram completamente as habitações dos descendentes de Cã e dos Meunitas. Hoje não resta vestígio deles. Mataram todos que viviam ali e tomaram a terra para si, pois queriam bons pastos para seus rebanhos. 500 homens da tribo de Simeão invadiram o Monte Seir, liderados por Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filho de Ize. Destruíram os amalequitas que haviam sobrevivido e habitam ali até hoje. O filho mais velho de Israel era Ruben, mas ele teve relações com uma das concubinas de seu pai e o desonrou. Por isso, seus direitos de filho mais velho foram dados ao filho de seu irmão José. Deste modo, Ruben não aparece nos registros genealógicos como o filho mais velho. Os descendentes de Judá se tornaram a tribo mais poderosa e dela veio um governante para a nação. Mas os direitos de filho mais velho pertencia a José. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carme. Os descendentes de Joel foram Semaias, Gog, Simei, Mica, Reaias, Baal e Beera. Beera era o chefe dos Rubenitas quando foram levados ao cativeiro por Ticlate-Pileser, rei da Síria. Os parentes de Beera, listados em seus registros genealógicos de acordo com seus clãs, foram Jeiel, o chefe, Zacarias e Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel. Os Rubenitas habitavam na região que se estende de Aroer até Nebo e Baal-Meon. Uma vez que tinham tantos rebanhos na terra de Gileade, espalharam-se para o leste em direção ao limite do deserto que se estende para o rio Eufrates. Durante o reinado de Saul, os Rubenitas guerrearam contra os
agarenos e os derrotaram. Então passaram a viver nos acampamentos deles em toda a região a leste de Gileade. Ao lado dos Rubenitas ficaram os descendentes de Gade, que habitavam na terra de Baasa, até Salcá. Joel foi o chefe na terra de Baasa. E Safa, o segundo no poder, seguindo de Janai e Zavate. Seus parentes, chefes de outros 7 clãs, foram Micael, Messulão, Seba, Jorai, Jaca, Zia e Eber. Todos esses foram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesizai, filho de Jado, filho de Bus, Ai, filho de Abidiel, filho de Guni, foi o chefe de seus clãs. Os Gaditas habitaram na terra de Gileade, em Baza e em seus povoados, e em toda a região de pastagem de Saron. Todos foram listados nos registros genealógicos no tempo de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. Atos 25, 1 a 27. 3 dias depois que Festo chegou a Cesareia para assumir suas novas responsabilidades no governo da província, partiu para Jerusalém, onde os principais sacerdotes e outros líderes judeus se reuniram com ele e lhe apresentaram as acusações contra Paulo. Pediram a Festo como favor que transferisse Paulo para Jerusalém, pois planejavam armar uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu que Paulo estava em Cesareia e que ele próprio voltaria para lá em breve. Alguns de vocês que têm autoridade voltem comigo, disse ele. Se Paulo tiver feito algo de errado, vocês poderão apresentar suas acusações. 8 ou 10 dias depois, Festo voltou a Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e mandou que trouxessem Paulo. Quando Paulo chegou, os líderes judeus vindos de Jerusalém se juntaram ao seu redor e fizeram várias acusações graves que não podiam provar. Paulo se defendeu: não sou culpado, nenhum crime contra as leis judaicas, nem contra o templo, nem contra o governo romano. Então Festo, querendo agradar aos judeus, perguntou: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim? Paulo respondeu: este é um tribunal oficial romano, portanto devo ser julgado aqui mesmo. O Senhor sabe muito bem que não fiz nenhum mal aos judeus. Se fiz algo para merecer a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se sou inocente, ninguém tem o direito de me entregar a estes homens. Eu apelo a César. Festo consultou seus conselheiros e por fim respondeu: muito bem, você apelou para César, então irá para César. Alguns dias depois, o rei Agripa chegou com sua irmã Berenice para visitar Festo. Durante a estada deles, que durou vários dias, Festo discutiu o caso de Paulo com o rei. Tenho aqui um prisioneiro que Félix deixou para mim, disse ele. Quando estive em Jerusalém, os principais sacerdotes e líderes judeus apresentaram acusações contra ele e pediram que eu o condenasse. Eu lhes disse que a lei romana não condena ninguém sem julgamento. O acusado deve ter a oportunidade de confrontar seus acusadores e de se defender. Quando eles vieram aqui para o julgamento, não me demorei. Convoquei o tribunal logo no dia seguinte e mandei chamar Paulo. Os judeus
porém não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, era algo relacionado à sua religião e a um morto chamado Jesus, que Paulo insiste que está vivo. Sem saber como investigar essas questões, perguntei a Paulo se estava disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado por essas acusações, mas ele apelou ao imperador para que julgue seu caso. Por isso ordenei que fosse mantido sob custódia até eu tomar as providências necessárias para enviá-lo a César. Então, Agripa disse a Festo: gostaria de ouvir esse homem pessoalmente. E Festo respondeu: amanhã poderá ouvi-lo. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram à sala de audiência com grande pompa, acompanhados de oficiais militares e homens importantes da cidade. Festo mandou trazer Paulo e em seguida disse: Rei Agripa e demais presentes, este é o homem cuja morte é exigida pelos judeus, tanto aqui como de Jerusalém. Em minha opinião, ele não fez coisa alguma para merecer a morte. Contudo, uma vez que apelou ao imperador para que julgue seu caso, decidi enviá-lo a Roma. Não sei, porém, o que escrever ao imperador, pois não há nenhuma acusação clara contra ele. Por isso, eu o trouxe hoje diante dos senhores, especialmente do rei Agripa, para que, depois de o interrogarmos, ou tenha algo para escrever, pois não faz sentido enviar um prisioneiro ao imperador sem especificar as acusações contra ele. Salmos 5, 1 a 12. Ó Senhor, ouve minhas palavras e presta atenção a meus gemidos. Atende a meu clamor por socorro, meu Rei e meu Deus, pois é somente a ti que oro. Escuta minha voz logo cedo. Senhor, toda manhã te apresento meus pedidos e fico à espera. Ó Deus, tu não tens prazer algum na maldade e não toleras o pecado dos perversos. Os orgulhosos não terão lugar em tua presença, pois odeias todos os que praticam o mal. Tu destróis os mentirosos. O Senhor detesta assassinos e enganadores. Por causa do teu grande amor, entrarei em tua casa, adorarei em teu templo com profunda reverência. Conduz-me pela tua justiça, Senhor, para que meus inimigos não me vençam. Remove os obstáculos do teu caminho, para que eu o siga. Meus inimigos são incapazes de falar a verdade. Seu desejo mais intenso é destruir. Sua conversa é repulsiva como o mau cheiro de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de bajulação. Ó Deus, declara-os culpados, que eles caiam nas próprias armadilhas. Expulsa-os por causa de seus muitos pecados, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos que em ti se refugiem, que cantem alegres louvores para sempre. Estende sobre eles tua proteção, para que exultem todos os que amam teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas os justos, com teu favor os proteges como um escudo. Provérbios 18, 19. É mais difícil reconquistar um amigo ofendido que uma cidade fortificada. As discussões separam amigos como um portão trancado.